Tá tudo bem com vocês? Hoje é uma sexta-feira, dia 20, 12 horas mais ou menos, por aí que eu estou iniciando esse vídeo por aqui. Quero a partir de hoje voltar a gravar vídeos, a voltar a gravar conteúdos para vocês, um pouco do que eu faço, um pouco do que acontece aqui por aqui no meu ateliê barra loja. Dizer para vocês que é um novo ciclo, como eu tinha comentado no vídeo anterior, acho que há uns 15 dias atrás ou 20 dias atrás. Eu fiquei muito tempo sem gravar, muito tempo sem crochetar, porque eu tinha comentado com vocês que eu estava passando por um momento muito difícil, no qual eu não queria nem comentar. Mas quero dizer para vocês que esse momento difícil vai continuar por muito tempo, e então eu não posso parar minha vida, eu tenho que seguir em frente. É uma obrigação minha seguir em frente, porque era isso que essa pessoa ia querer. E essa pessoa é a minha mãe. Minha mãe, que ela foi tudo para mim enquanto viva, e agora, depois de não estar mais aqui, ela ainda continua sendo tudo. Porque ela não está mais comigo, mas ela está muito viva na minha memória, no meu coração. E para todos os lados que eu olho, eu vejo ela, assim, um pouquinho dela em cada coisa. Tanto aqui no meu ateliê, como em casa. Enfim, ela tá fazendo muita falta. Mas tenho certeza que ela ia querer que eu seguisse em frente, porque era o que ela mais queria. Que eu tivesse uma vida dentro da medida do possível, uma vida dedicada às coisas que eu gosto de fazer. E ela sempre me incentivou para isso. Tanto é que hoje em dia eu me tornei crocheteira e costureira de consertos de roupas e de roupa, enfim. Mas a minha base, o meu forte é os consertos e crochê por aqui. Então, gente, eu tinha pensado muito em parar e não fazer mais nada, mas comecei a pensar em tudo que a gente sempre conversou, a gente sempre falou, e eu vi que eu estava errada. Que eu vou seguir minha frente como ela sempre, minha vida como ela sempre queria, dentro daquilo que eu gosto de fazer e sei fazer e amo fazer. Então, gente, a partir de hoje eu pretendo postar mais vídeos, mais frequência. Não todos os dias, porque eu não consigo. Como não é só crochetar e eu faço conserto, eu ainda não parei para ver como é que eu vou fazer. De repente, gravo uma coisinha ou outra também em conserto. E espero que eu possa contar com a colaboração de vocês, de olharem, de curtirem, de comentarem alguma coisa. Se vocês assim achar que deve, se vocês assim quererem e gostarem do meu conteúdo. Mas também podem dizer que não estão gostando. Enfim, se quiserem comentar, ficam à vontade. Tanto comentários construtivos como comentários que não são tão construtivos, mas de uma certa forma eu escuto e tiro alguma coisa de bom de cada comentário. Escuto ou leio, né? Enfim. Então, no vídeo passado eu tinha ficado de mostrar para vocês que eu tava fazendo um joguinho de banheiro de 2 peças. Eu terminei. Vou pegar aqui. Era esse joguinho aqui. Aqui é a tampa do... A tampa não, é o tapetinho do chão da pia ou da frente do vaso. Esse aqui não tem nada de pérolazinha, porque daí é ruim para pisar no chão, né? Então, eu mostrei o avesso achando que tava mostrando o lado direito. Então, esse aqui é o lado direito. Ele tem, deixa eu só mostrar para vocês, ele tem quantos metros?
centímetros. Metro não, centímetros. Ele tem 57 centímetros de comprimento por 46, 46, quase 47 de largura. Essa é uma cliente que pediu, ela escolheu essas cores e disse que era para mim fazer conforme eu achava que poderia ficar. E daí, como eu já tinha um em laranja que eu mostrei para vocês, eu achei que, e ela gostou, achei de fazer então igual o mesmo modelo e trocar onde era laranja pelo verde. Só esse laranja aqui que eu continuei deixando detalhe, porque querendo ou não, essa partezinha aqui ela tem um pouquinho ó, de laranjado, né? Não é a mesma cor, esse aqui não é a mesma mas do que essa, mas ela tem um pouquinho de laranja. Então, aí eu achei legal e resolvi de fazer assim. Como ela deixou a critério meu, eu pensei, então, vou fazer aquilo que eu gosto. Nada melhor do que fazer aquilo que a gente gosta. Esse aqui, então, é a tampa do vaso, a parte de trás. Eu fiz esse formatozinho ali. E aqui a parte da frente. Aí vocês podem dizer assim, bah, mas depois de tanto tempo, agora vai mostrar só duas peças? Sim, gente, eu não tinha mais cabeça para fazer nada. Quando a gente passa por uma situação que nem eu passei, é difícil de tu voltar à tua realidade, de voltar a fazer o que tu faria, que tu gostava de fazer e que sempre fez. Mas com a ajuda de Deus eu vou tentar continuar e vou seguir em frente. Então, eu agora também consegui pegar mais uma encomenda, que tive mais uma, que é de um trilho de mesa, folha. Daí vai ser nessas cores assim, só a cliente ela só quer essas três cores aqui. Aí, claro, depois no fazer eu vou alternando a maneira de colocar as cores, né? Aí vai ser 5 folhas, eu acho que vai dar umas 5 folhas assim, para depois eu começar emendando. Não sei se também vai dar que chega, eu vou ter que medir, porque ela quer 2,80 m de comprimento por 50 de largura. Então, assim, tão grande eu não fiz ainda. Eu já fiz de 1,50 m, mas de 2,80 m eu não fiz. E eu creio que talvez só 5 não dê, tenha que ser uns 6. Ai, gente, desculpa, tem muito movimento ainda aqui na rua e eu trabalho bem de frente pra rua. Então, eu acho que tem que ser mais ou menos uns 6, assim. 5, 6, eu não sei. Depende depois de tudo como é que eu vou fazer, como é que vai ser o andamento. Eu vou fazer 6 e vou emendar para ver o comprimento que vai dar, para depois ver como é que eu faço o restante. Aí aqui tá, já fiz esse um aqui, já tá assim, e tô fazendo eles assim. Aí depois eu vou fazendo a parte branca para dar em sequência, né? Eu já fiz um só para mim ver como é que ia ficar. E no meio disso surgiu uma encomendazinha rapidinha de um pano de prato que eu tô fazendo aqui, já tô no final, ó, o paninho de prato tá aqui. E eu tô fazendo a crochê ao redor para depois fazer a barra. Então, vou fazer esse aqui porque eu tenho que entregar hoje de tarde. A cliente vai vir às 2 horas, então eu tenho que fazer. Daí a gente se compromete a fazer rapidinho e tem que fazer, né? Senão depois ela vem e não tá pronta, daí fica ruim. Aí eu não gosto disso. E assim, desculpa assim para vocês aí se eu às vezes não falo assim tão bem que nem quantas outras crocheteiras, outros vídeos que eu gosto de olhar, que vejo. Tem tantas meninas assim que são pra frente, que sabem conversar muito melhor do que eu, são mais detalhistas no mostrar as coisas para vocês também.
e tem muitas outras coisas muito mais bonitas do que eu. Mas, gente, eu tô recomeçando de novo, entre tantas outras vezes que eu recomecei, espero que agora seja a última para recomeçar, porque senão a gente não tem mais pique, não tem mais ânimo, não tem mais coragem. E assim, eu tô mostrando a minha realidade, eu não tô cortando vídeo, não tô montando vídeo, vai ser uma coisa assim só. Começo a gravar para vocês e falo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso e mostrando um pouco do que eu tô fazendo por aqui. Então, se der, eu vou mostrar depois alguma coisa que eu tenho ali para fazer em termos de costura. Eu não sei se vocês gostam, se querem também que seja só crochê. Eu até mudei ali, eu coloquei Vera, crochê e costuras, para ter um pouco mais de conteúdo para vocês, porque daí quando eu tô costurando eu não consigo crochetar, então fica um espaço muito grande entre um vídeo e outro às vezes, né? Que às vezes a gente pega peças das pessoas que elas trazem 5, 10 peças e daí depois vem mais e daí eu não consigo retornar pro crochê. E daí para conciliar as duas coisas junto é bem complicado, então por isso fico também muito tempo sem gravar. E se de repente vocês se interessarem em ver o que eu tô fazendo por aqui também em termos de costura, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito contente. Porque assim, gente, tudo que eu faço em termos de crochê, costura, que é as reformas, e entre outras coisas que eu tenho aqui, que é bordado, ponto cruza, faço tricô também alguma coisa, né? Então tudo isso aí eu aprendi por conta própria. Eu pegava um ensinamentozinho aqui assim de um, de outro e o básico. Então tudo que eu faço hoje em dia eu faço porque eu amo o que faço e me dedico totalmente naquilo que eu tô fazendo naquele momento. Não tive aulas, não tive nada. E assim, quando eu consigo, eu gosto de olhar as aulas das outras pessoas, das outras meninas, e tem alguns meninos também que fazem, para me servir de inspiração. Aí às vezes a gente pega um pouquinho de cada um e forma a nossa versão, né? E isso é muito importante a gente ter gente que a gente possa se inspirar. Eu não sei se eu poderia falar, porque eu não pedi autorização, mas eu vou só. Acho que não vai dar nada, acho que elas não vão se importar de falar que eu fale no nome delas. Mas as pessoas que eu me inspiro muito, às vezes eu olho os vídeos, mas não chego a comentar, é muito raro, eu não sou de ficar comentando. Mas quando eu acho uma coisa muito interessante, eu comento daí, sim. Mas assim, eu me serve de muita inspiração, que é a Lu Crochês, a Gize Crochês, a Lauren Crochê, e entre outros, assim, que tem a Amanda, enfim, tem muito mais pessoas que eu gosto de olhar muito a Bruna Aleluia, que ali ela ensina também várias coisas que às vezes a gente nem pensa e ela vai falando e a gente vai vendo que é bom pra gente, a gente vai pegando e aquilo que acha que não dá, a gente escuta e de repente não consegue colocar em prática naquele momento, mas depois às vezes serve, porque nem tudo na hora serve do que as pessoas falam pra gente. Mas daí chega algum momento que aquilo a gente lembra do que a pessoa falou lá atrás e traz pra frente e diz assim, bah, ela tava certa naquele momento, né? E assim é com as outras crocheteiras também, que elas fazem as coisas e me servem de inspiração. Às vezes eu não tenho o mesmo modelo, ou mesmo modelo não, a mesma cor do material, mesmo barbante, enfim, mas procuro fazer o que dá e procuro fazer dentro do, dos modelos que elas fazem e que me servem de inspiração. Gente, eu sou muito, assim, como é que eu vou dizer? Eu sou meio devagar, assim, até pra poder gravar o vídeo, porque eu sou um pouco meio tímida, mas de repente, depois, com o tempo, eu melhoro, falo um pouco mais. Eu acho muito legal, assim, as gurias que gravam, que elas são muito espontâneas, elas falam, e aquilo é muito bom de escutar. Então,
parando de falar dos outros e falando de mim de novo. Eu, como eu disse, eu vou retornar aos poucos, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. E espero poder contar com vocês para que a minha vida seja um pouco mais fácil, digamos assim. Porque a gente, quando tem pessoas que gostam da gente e a gente faz um conteúdo que agrada aos outros, pra gente é muito gratificante também. A gente se empenha mais em cada vez fazer melhor, porque sabe que tem alguém do outro lado aí que tá gostando do que a gente tá mostrando. Então, gente, vamos fazer mais um pouquinho aqui de crochê e daí eu vou fazer aqui umas carreirinhas enquanto eu faço isso aqui. Eu quero dizer para vocês também que além de eu fazer crochê que é aqui que é nesses tapete, coisa assim, eu gosto de fazer muito também roupa. Eu gosto de fazer roupa de crochê. Até eu fiz umas roupas para mim. E aí, gente, quando tá, eu tô sempre usando. Eu queria ter gravado um vídeo com uma blusinha que eu fiz recentemente para mim, mostrar para vocês que a gente, como gordinha, também pode usar roupa de crochê, que também fica bonito, né? Não é só para as pessoas magrinhas que, claro que elas ficam lindo, magro, qualquer coisa que se faça, que se usa, fica lindo, mas nós também temos e podemos usar, né? A gente basta gostar e se sentir bem. A gente não consegue às vezes usar exatamente como gostaria, porque nem todas as peças ficam bem pra gente também. Mas cada um usa o que gosta, cada um usa o que se adapta melhor, o que se sente bem, né? E no começo eu não usava, eu só fazia para os outros e eu pensava, bah, para mim não vai ficar bonito porque eu não sou magra. A gente não pode dar bola para isso, né? A gente tem que pegar e usar aquilo que a gente se sente bem. Então, aqui eu tô fazendo uma encomenda, é bem basiquinho, vai ser Ai, gente, me foge os nomes. Vai ser um pano de prato pro dia a dia, que essa mulher, ela vai dar essa cliente, ela vai dar de presente. Então, ela quer uma coisinha bem básica para usar no dia a dia. Embora que esse ponto aqui eu não acho tão básico, eu acho muito bonito ele. E daí com essa cor de linha aqui mesclada, fica muito lindo, né? Porque daí ela tem vários tons de linha que combina bem com o paninho de prato que eu tô fazendo. Então, basicamente, é isso que eu tenho para agora, assim. Depois eu vou voltar a fazer o tapetinho. Tapetinho não, ai, meu Deus, eu vou voltar a fazer o trilho que é da minha cliente, essa encomenda que eu tenho aqui. É isso. Vocês podem notar que às vezes eu me atrapalho um pouco no falar, mas eu não sei editar vídeo ainda. Eu só sei gravar assim e mostrar aquilo que eu tô fazendo, aquilo que é a minha realidade. Não sei fazer, cortar e falar um pouco aqui, cortar, eu não gostei desse que eu falei, vou cortar e vou emendar. Eu não sei ainda, eu sou atrasada para essas coisas. Mas eu acho que devagarinho a gente chega lá. E por que não também mostrar aquilo que a gente é, na verdade, né? Não precisamos deixar só o bonitinho ali para as pessoas verem. Não é todo mundo que é assim. Basicamente, a vida da gente, ela é assim, onde tá certa, erra, fala alguma coisa que não devia e volta atrás e conserta, e, enfim. É dessa maneira.
Ó, aqui eu tô fazendo um ponto, fica como se fosse um Vzinho com o pontinho aqui, eu não sei, eu digo rococó, né, que é onde a gente faz, na maioria das vezes as pessoas fazem com 3, eu gosto de fazer só com 2 para que não fique tão grande. Então, é 2 pontos altos, 2 correntinhas, coloca aqui no meio dos 2 pontinhos baixinho ali e fecha. Vem aqui dentro do espaçozinho e faz mais 2 pontos altos. Aí eu pulo um espacinho e vou no outro. E assim eu vou fazer aqui a carreira inteira. E assim, gente, ao respeito a minha mãe, que ela faleceu, ela já faleceu faz 2 meses e meio. Nós estamos em janeiro, aliás, nós estamos em março e ela faleceu em janeiro. Ela faleceu dia 3 de janeiro. E assim, ó, não tô falando isso para que as pessoas sintam pena de mim, tá ali fazendo vídeo falando que a mãe não. Eu tô falando de coração isso porque eu sinto muito a falta dela e ela me servia de inspiração para fazer as coisas. Porque foi por ela que eu continuei a minha vida como crocheteira e como concerteira de roupas. Porque senão eu teria ido trabalhar fora, em algum outro lugar, em fazer alguma outra coisa. Mas também era porque eu sempre estava cuidando dela. E era só eu e eu, né? Então eu achei muito mais fácil eu continuar assim, trabalhando no que eu gosto, podendo ficar perto dela. E ela também, com isso ela se sentia feliz, né? Porque ela tinha a filha como companhia do dia a dia e ela gostava de fazer crochê. Não sabia fazer de tudo porque eu ensinei ela a fazer, mas ela fazia umas quantas coisas, às vezes daí eu finalizava o que ela não sabia fazer ou iniciava para ela fazer. Eu lembro que às vezes ela ficava triste quando ela fazia uma coisa, daí ela ia me mostrar. E daí ela tinha esquecido ou tinha colocado ponto a mais ou ponto a menos e não ficava do jeito que tinha que ser. Aí ela tinha que desmanchar, mas ela ficava triste naquele momento e desmanchava e ia de novo. E ela não se abatia assim. Só ficava triste, mas não se abatia assim de ponto de não vou mais fazer. Ela tinha muita vontade de fazer. E assim, ela se quando era para fazer, elas davam o melhor dela para conseguir fazer, mesmo que demorasse. Tinha peças que às vezes ela demorava uma semana, 2. Teve uma peça que não era tão grande, ela demorou acho que umas 2 semanas, e uma outra vez que ela fez um jogo de cozinha para ela, que era uma passadeira e 2 pequenos. Ela demorou mais de meses para fazer, mas não desistiu. Ela focava naquilo que ela queria fazer, não importava o tempo que ela levava, ela fazia. Então, para que mais incentivo do que eu tinha? Né? Ela mesmo me incentivava a não parar, a ir para frente. E de uma certa forma eu também incentivava ela, a gente se incentivava uma a outra. E aí eu ia pro YouTube para olhar alguma coisa para ela fazer e ela dizia assim: "Nossa, quanta coisa bonita tem ali, a gente tinha que fazer".
Mas assim, nem tudo eu conseguia fazer devido a eu fazer conserto de roupa, né? Então, eu às vezes tinha que procurar uma coisa um pouco mais básica para ela fazer, porque eu não conseguia dar tempo de eu me focar naquilo que ela achava bonito e ensiná-la a fazer. Claro que eu tentava fazer o meu melhor, o que eu podia fazer eu fazia, mas às vezes não dava, porque como a gente trabalha com mão de obra, a gente às vezes não consegue tirar um tempo exclusivo para se dedicar a outra pessoa, no caso a minha mãe, mas eu, dentro do possível, eu fazia. Então, hoje em dia tá complicado, eu sinto muita falta e daí então por isso eu tinha pensado em nem voltar mais a gravar e não fazer mais nada. Mas daí quando a gente relembra das conversas, que eu relembro das conversas que eu tinha com ela era ela que me incentivava a fazer, né? Então eu pensei, eu vou continuar, mesmo assim, não tendo, não sabendo fazer assim um vídeo bonito para vocês, entregar uma coisa bonita para vocês, uma coisa que talvez vocês gostem de olhar e dizer, nossa, ela faz, não, tô entregando para vocês o meu melhor, o que eu gosto de fazer e dentro das minhas possibilidades. É isso. Não, eu nem sei mais assim o que dizer, porque cada vez que eu falo alguma coisa eu tô sempre lembrando, né? Isso não é bom para mim, eu sei que não é, mas infelizmente ainda as coisas são muito recentes, né? E eu acho que para mim vai ser sempre recente. Porque pensa numa pessoa que não tinha boca para nada, minha mãe não tinha boca para nada, era uma pessoa muito boa. Eu sei que vocês não querem estar ouvindo sobre isso, que vocês estão aí para ouvir coisas sobre crochê e coisas assim. Mas, gente, eu achei que seria uma coisa que eu precisava falar, que eu precisava pôr para fora para poder seguir em frente. Se ela sempre me incentivou, nada mais do que a minha obrigação de dizer ao mundo do carinho que eu tinha por ela e da bondade que tinha no coração dela para com as pessoas. Então, desculpem por eu falar tanto assim, mas a gente, quando a gente tem uma pessoa que é tudo na vida da gente, é muito difícil de passar pela perda. Eu vou virar aqui agora, que eu já fiz a carreira aqui toda, ó. E vou fazer agora correntinhas aqui por cima. Que, em cima na segunda carreira aqui, eu vou fazer correntinhas. Acho que 6 dá, fazer 6 correntinhas. Então agora eu vou intercalando 1, 2, 3, 4, 5. Em cada meinho aqui, ó, desses meinhos aqui, em cada meinho assim, eu vou colocando 6 correntinhas. Só um pouquinho, gente. E aí vai ser mais uma carreirinha. Mais uma carreirinha só assim. Então, cada meinho aqui eu vou fazer 6 correntinhas e um ponto baixo.
Daí eu vou fazer aqui, daí já mostro pra vocês como é que eu venho fazendo a outra carreira. Esse aqui é um pontinho bem rápido de fazer, que quando a gente quer fazer uma coisa rápida, usa esses pontinhos assim, que fica uma barrinha bem bonitinha, porém rápida e não vai muita linha também. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Bota aqui, pontinho embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no meio, pontinho baixo. Vou fazer esse restante aqui e já mostro. Volta a carreirinha agora, mais uma carreirinha de ponto alto com o picôzinho. Isso aqui, gente, dá pra fazer quantas carreiras vocês quiserem. Fica uma coisa bem linda, fica como se fosse uma rendinha. Porque a pessoa não quer tão comprida. Eu vou fazer só mais uma, que agora depois é a volta. Ela não quer tão comprida porque ela vai dar de presente, como ela disse, é uma coisinha simples, né? Então, ela... Se fosse para fazer uma coisa mais... Se fosse para fazer umas carreirinhas mais grandes, daí às vezes eu nem gosto de usar. A pessoa que vai receber, ela nem gosta, ela fica com pena e acaba não usando. Então, fazer uma coisinha mais simples que ela vai usar pro dia a dia. Aqui eu fiz só com 5 porque ela ficou mais pequenininha esse pontinho, senão ele vai sair muito para fora. Ó, agora eu vou virar aqui e vou voltar fazendo. Vou fazer aqui as primeiras correntinhas uma dentro da outra com ponto baixo. Baixo não, ponto baixíssimo. Caminhar por dentro. Só para poder subir aqui, ó. 3 correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos, 4 pontos altos e 2 correntinhas com picôzinho, mais 4 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Ó. Aí quando chega aqui, faz um pontinho baixo e nesse outro aqui começa a fazer tudo de novo. 4 ponto alto, 2 correntinhas, um picôzinho e mais 4 pontos altos. E assim ele vai ficar o restinho dele, o resto da carreira toda ele é assim. Então essa aqui já é a última carreira, tá? Eu não sei ensinar direito, gente. Sei fazer e ensinar, eu acho que nunca me apeguei em ensinar assim. Acho que se eu me dedicar, de repente até consigo, mas não é meu intuito. Para isso tem bastante meninas que já ensinam, né? Que já fazem crochê há mais tempo aí no YouTube. Eu faço crochê desde muito nova. Não sou iniciante, mas assim, não sou
digamos que eu posso dizer que eu sou nova no YouTube, eu não tenho tantos vídeos postados assim, mas eu tenho muito amor em cada conteúdo que eu tento passar para vocês, em cada coisa que eu faço, eu tento me dedicar ao máximo e fazer com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe ao que eu falei, desculpe eu ter falado muito da minha mãe para vocês. Espero que vocês me entendam que isso é porque eu sinto muita falta, muita saudade dela. E não tá sendo fácil. Mas tudo vai passar, com a graça de Deus, tudo vai passar. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Obrigada por vocês estarem comigo nesse vídeo aqui e nos próximos que virão. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Falam o que vocês tiverem vontade de falar ou quiserem me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Meu muito obrigada por tudo e fiquem na paz de Deus. Tchau.